Por isso é que eu sempre digo que eu creio no Evangelho que muda pessoas, ambientes, e eu acrescento culturas. Muda pessoas, ambientes e culturas. Foi isso que Jesus fez. Ele trouxe uma mudança tão profunda que afetou pessoas, geografias e culturas que imperavam, que dominavam, que subjugavam povos. O reino de Deus colocou abaixo o Império Romano, a cultura grega, a cultura dos babilônios, dos assírios, dos persas e de tantas outras nações. O reino de Deus nunca foi parado pelo Coliseu, pelos ditadores, nunca foi detido, porque a igreja do Senhor é do Senhor e é imparável. É por isso que, mesmo ficando incomodado com os sistemas políticos, com os atores políticos que muitas das vezes investem contra a igreja, queridos, nós precisamos ter uma fé viva e saber que ninguém nessa terra pode parar a igreja do Senhor. Ninguém. Não conseguiram parar a igreja do Senhor e nunca vão conseguir. E a igreja sou eu e você. Eu quero ler dois textos que são complementares. Talvez na Bíblia você imagine que eles estejam em ordem inversa. Não. Eles são representativos, eles figuram um entendimento que devemos ter quando se fala de crescimento espiritual. O primeiro está em João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8. Esse texto fala de um tanque e fala de um paralítico. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegas, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. Escute isso. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Já fazia 38 anos, quando o viu deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro entra antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Amém? O segundo texto está em Ezequiel 47, do versículo 1 até o versículo 9. Eu peço a sua paciência para você entender como esses dois textos têm uma conexão e como eles podem nos ensinar sobre crescimento espiritual. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi águas saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta extrema que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo.
Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava... Não, mediu 500 que batia no joelho. Mais 500 levou-me e a água chegava à cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Vamos repetir isso? Onde o rio fluir, tudo viverá. Amém? São dois textos que estão no Antigo e no Novo Testamento, mas eles nos chamam a atenção pelo fato de que são duas cenas complementares. E eu vou já falar a respeito dessas cenas. O que eu quero dizer inicialmente é que esses dois textos bíblicos, eles expressam claramente uma base teológica que eu creio. Eles de fato nos ajudam a abrir caminho para entender como Deus quer fazer na minha e na sua vida, a partir da salvação, a partir da conversão, da entrega da nossa vida a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Sabe, eu tenho mais de 20 anos caminhando no Evangelho, aproximadamente 25 anos, é claro que houve alguns anos interrompidos por ter me desviado, mas somando tudo, eu acredito que vai aproximadamente quase 25 anos no Evangelho. E sabe, eu recebi muitos ensinos religiosos, que eu acreditava, que eu até, sabe, replicava, mas depois eu comecei a mergulhar profundamente na teologia, no estudo sistemático da Bíblia, e eu entendi que algumas coisas eram apenas ecos, não tinham contextos bíblicos, não tinha fundamentação teológica, haviam sido criados em uma circunstância, em uma geografia, em uma experiência, e que virou então uma espécie de lei bíblica. Muita coisa foi criada a partir de regras, de momentos, e que não de fato representam uma orientação bíblica, mas uma regra convencional, uma regra social, uma regra religiosa eclesiástica. E sabe, muitas pessoas hoje ainda se movimentam e caminham sobre uma pseudo-verdade que eu acreditei durante muito tempo, que basta você aceitar Jesus e ter a sua vida garantida na eternidade e agora esperar Jesus Cristo voltar. É só isso. Muita gente reduz ao Evangelho simplesmente a isso, a aceitar Jesus, esperar que Ele volte e deixar que essa terra se acabe por si só. Eu não creio nessa teologia. A salvação não é o seu ponto de chegada, não é o seu ponto final. A salvação é o início da sua caminhada. Tem gente que faz da salvação o seu objetivo final. Pronto, não era isso que estava faltando na minha vida? Se converter? Pois eu já me converti. O que você quer mais de mim, pastor? Não, a sua conversão não é a sua linha de chegada. A sua conversão é o seu ponto de partida. Agora começa
uma vida com Cristo, uma missão. Agora começa uma jornada. Quantos creem nisso? Eu creio. Porque muitos, queridos, diante dessa teologia, acabam que aceitam Jesus e não fazem nada. Não fazem nada pela terra, não fazem nada, sabe, pela sua realidade, não contribuem em nada. Eu estive numa adoração profética esses dias, e a Stacy Campbell, aquela que profetizou para a nação brasileira em 2015 ou 2016, você pode ver isso no YouTube, onde ela profetizou sobre o Brasil, cujo principado da corrupção seria confrontado. Aquela mulher orou por mim em Brasília. Eu estava lendo um livro dela e Deus falou comigo antes da pandemia: essa mulher vai orar por você. E eu fiquei então guardando aquilo, e quando eu soube que ela estaria no Brasil, em Brasília, no passado, eu corri para lá, ela orou por mim, em uma conferência. E a partir daquela oração, algo foi despertado em mim, eu escrevi o livro Cultura Vertical. E é interessante porque esse ano ela estava lá na nossa igreja mãe, e ela estava pregando no sábado sobre uma igreja que contribui, uma igreja que influencia, e ela falando a respeito de uma igreja, lá em Toronto, que ela viu crescer. Ela é do Canadá, e ela orou nessa igreja, você pode ler o livro dela, ela conta esse testemunho, e quando ela foi ali, orou pelos pastores, aquela igreja tinha de 200 a 250 membros no máximo. Aquela igreja começou a ver um mover de Deus tão grande, que aumentou para 10 mil pessoas. Pessoas se convertiam na rua, no trabalho, em vários lugares, e iam para a igreja chorando. E ela voltou lá naquela igreja depois de muitos anos, e ela percebeu claramente que aquele mover havia passado, e ela perguntava para pessoas da comunidade, ninguém conhecia a igreja, e Deus começou a falar para ela algo. Essa igreja, ela não conseguiu impactar a sua realidade, ela não conseguiu fazer nada por essa cidade. Eu tenho um amigo chamado pastor Ribinha, ele fez uma experiência com 2 grandes igrejas no Brasil, de 2 grandes pastores, conhecidos nacionalmente. Ele foi num bairro de uma igreja desses pastores e começou a perguntar para as pessoas: você conhece a igreja tal? Eu não vou falar por uma questão de ética. E as pessoas no bairro diziam: não conheço essa igreja. Eu não conheço essa igreja. Eu não vou falar o nome desse pastor, né, cuja igreja dele não era conhecida, mas eu vou falar o nome do pastor cuja igreja dele é conhecida, porque bons exemplos precisam ser multiplicados. E o pastor Ribinha chegou em Itajaí, lá na cidade da igreja do apóstolo Luiz Hermínio, que eu já tive o privilégio de também conhecer lá, e ele chegou no bairro e começou a perguntar pela igreja, que não tem nem o nome de igreja, tem o nome de um ministério. Eu até me esqueci o nome. Mevan, não tem nome de igreja. Mevan é o nome de um ministério. Você conhece Mevan? Conheço. Aquela igreja que, sabe, abençoa os pobres, que serve os mendigos, aquela igreja que tem centro de recuperação. Como é que eu não conheço? Só para você ter uma ideia. E tudo isso eu estou dizendo porque nós somos a igreja. Nós precisamos de fato, de alguma maneira, trabalhar e ajudar. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui, nós fizemos uma pesquisa nesse bairro. Eu fardei todo mundo, a gente foi perguntar nas ruas, como a igreja pode servir vocês? E eles disseram: nós queremos projeto esportivo, projeto de educação. Nós abrimos um projeto aqui de reforço escolar, fomos trabalhar em parceria com a escola. E foi justamente isso que a Stacy falou. Uma igreja que está num bairro, que sabe que a escola tem alunos deficientes, por que não ajuda? Por que não contribui com o esporte? Por que a gente fica esperando essa iniciativa de outros, se nós podemos ter essa iniciativa?
Então, queridos, a sua salvação não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Agora começou a sua missão. Você precisa ser luz, você precisa ser sal, por onde você for. Quantos estão entendendo isso? O contrário, queridos, vai fazer com que você seja pisado. A Bíblia diz que o sal, quando não serve para nada, ele é pisado. Na cultura do judeu, quando o sal não servia para nada, eles jogavam ele na rua. Eles jogavam na rua e as pessoas saíam pisando naquelas ruas, pisando sobre o sal. Porque o sal não tinha sabor, o sal não temperava, o sal não conservava. E se você é um cristão há muito tempo ou há pouco tempo e não tem sabor, e não salga o lugar que você está, se você não é uma pessoa relevante, se você não traz resultados para os lugares onde você está, o sal está sendo pisado. Jesus está sendo envergonhado. Sabe, nessa perspectiva de que após se converter começa a sua missão, você deixa de ser um coadjuvante e começa a ser um protagonista do reino. Ah não, isso aqui é função do pastor, não é função minha testemunhar na sua casa, não é função minha testemunhar no seu trabalho, não é função minha testemunhar no trânsito quando você está andando na contramão, não é função minha, é função sua, é você, quando está tirando as suas fotos, quando está postando ela, é função sua testemunhar isso, não minha. Quantos estão entendendo isso? Você precisa ser luz, sal. E aqui eu começo a mensagem, queridos, porque nós estamos diante de uma geração que gosta de recortes. Eu estava meditando nisso. Uma geração que não consegue acompanhar um fluxo. Uma geração que não quer entender o processo do início ao fim. Eu chamo isso de uma geração, sabe, na esteira. Quando o Fordismo surgiu, quero abrir esse parênteses. O Fordismo surgiu, ele quebrou o processo artesanal. O processo artesanal fazia com que você fosse, sabe, plantasse uma árvore, depois você cortasse essa árvore, você pegasse a madeira dessa árvore, transformasse ela numa mesa, pegasse essa mesa, fosse para o mercado, vendia, você conhecia todos os momentos, todas as etapas do processo. Quando chegou o Fordismo, ele criou a linha de produção. Não sei se você já leu sobre isso. E aí então as pessoas ficaram paradas em uma estação, em um ponto, e começaram a se especializar somente em fazer uma coisa só. Tinha gente que botava um parafuso, tinha gente que martelava, tinha gente que... e ficavam ali. Se você perguntasse para essa pessoa, o que vem antes desse processo? Eu não sei o que vem antes, eu não sei o que vem depois. Eu sou especialista em botar parafuso. E isso se transformou no movimento da máquina. Virou uma máquina. Porque quando você não conhece o processo, você passa a ser automatizado. E você perde a sua humanidade, perde a sua capacidade de entender as coisas do início ao fim. Nós estamos diante de uma geração de recortes. É gente que pega ali um recorte de um podcast, uma frase de efeito de alguém que ele nem conhece, nem sabe quem é o autor daquela frase. É gente que pega a opinião de um midiático, de um blogueiro, de uma pessoa que tem muitos seguidores, mas que não tem resultados expressivos, e assim constrói a sua tese, constrói a sua ideia, mas não tem referenciais, não tem bases e alicerces, não sabe começar do começo e terminar no fim. Eu recomendo para você assistir um filme. Esse filme se chama O Clique. Quantos já assistiram esse filme, O Clique? É um filme interessante porque fala de alguém que, sabe, ele ganha um controle remoto universal. E ele começa a acelerar algumas fases da sua vida desafiadora. Quando ele percebia que ia passar por um momento difícil, ele acelerava. E aí ele pulava essa etapa e já ia para uma etapa seguinte. Ele começou a ficar tão viciado a não querer passar por desafios,
que ele acelerou tanto que ele perdeu a capacidade de acompanhar sua família, seus filhos. Quando ele foi ver a sua família, ele não reconhecia mais o seu filho, ele não reconhecia mais a sua esposa, tinha gente doente próximos da morte, e ele não tinha acompanhado nada daquilo, ele não seguiu um fluxo. Tem gente na igreja que é do mesmo jeito, parece que está com controle. Não, pastor, eu quero passar para a fase da bênção. Ore pela bênção, pastor, pelo desafio não. Tem gente que está querendo acelerar as coisas, sem viver os processos. A pressa é inimiga da perfeição. Mas eu digo também que a pressa é inimiga dos processos. Apressado, você não cresce. E é importante a gente entender isso, porque a vida cristã é um movimento. Perceba as duas cenas. A primeira cena que nós lemos fala de um tanque. As pessoas estavam paradas, elas estavam esperando as águas serem agitadas, e quem entrasse primeiro naquele tanque receberia a sua bênção. Todos reunidos em torno de um lugar, todos ali naquele lugar esperando a mesma coisa, mas somente algumas pessoas recebiam. Todos estavam dentro daquelas 4 paredes. Ali haviam paralíticos, cegos, mancos, pessoas doentes. E eles estavam ali, e o anjo descia e agitava as águas, e quem descia nas águas era curado. Esses 2 lugares, eles nos ensinam princípios capazes de nos mover de onde estamos para onde devemos ir. Na segunda cena, você já vê algo se movendo, águas saindo dos alicerces do trono de Deus. Essas águas, elas começam a se mover na direção da porta do templo. Elas estão indo para sair do templo. E essas águas são crescentes. E naquele momento, o profeta tem uma experiência, onde ele percebe que o anjo que está ali, tem uma corda de medir. Como quem diz assim, você vai ou não se mover com essas águas? Essas águas estão nos teus tornozelos. E ele então mostra uma corda de medir, uma fita métrica, eu não sei. E aí então as águas já estão nos joelhos, na cintura, nos lombos e cobrem. Isso fala de um mover crescente, de águas que estão crescendo e que não conseguem mais ficar no mesmo lugar, elas precisam sair. E o texto fala que quando essas águas saem, tudo que está à volta começa a nascer, árvores, até o mar salgado começa a ser saneado, tudo começa a ser transformado, e o texto termina dizendo que por onde esse rio flui, tudo muda. Quantos estão entendendo isso? Sabe, queridos, a gente passa a entender que essas 2 cenas representam 2 níveis de espiritualidade na nossa vida. 2 fases, 2 estágios, 2 ciclos, como você quiser. O estágio inicial, que a gente chama de cuidado pastoral, que é o lugar que você está hoje, é a igreja, é o lugar onde você é cuidado, é o lugar onde você é orientado, é alimentado pela palavra, é nesse lugar, nesse tanque, que quando as águas são agitadas, você é contemplado. Você está nesse nível. Muitos estão nesse nível. Só que ele não é o único nível que existe. E tem muita gente que está há anos parado nesse tanque. Como aquele homem de 38 anos, paralítico. Há muita gente que não quer sair daqui. Há muita gente que não quer sair dessa fase. Quer ficar sendo balançado no berço, recebendo uma madeira, cuidado. Todo o tempo sendo visitado. Você precisa crescer, há um fluxo, há um mover. Entenda que sem movimento não há vida, sem vida não há crescimento, sem crescimento não há frutificação, e sem frutificação não há legado. Quando cessa o mover, cessa a vida, cessa o crescimento, cessa a frutificação e cessa o legado. Nós somos chamados para o mover.
E o lado trágico de tudo isso é ficarmos presos na primeira cena, ou então partirmos para a segunda cena, sem entendermos as lições e os princípios que a primeira cena pode nos dar. Eu vou repetir, tem gente presa na primeira cena, nunca saiu do tanque. Está lá como aquele homem. E é interessante, né? Isso é alvo para outra pregação. Jesus pergunta para ele assim: você quer ser curado? Quando eu ministro retiros de cura interior, eu sempre uso esse texto. Aquele homem que há 38 anos era paralítico, ele devia ter uma resposta pronta para Jesus e objetiva. Se eu quero ser curado, Jesus, agora, eu quero ser curado. Não, sabe o que ele disse? Como, Senhor, que eu vou ser curado? Ninguém me coloca no tanque, ninguém cuida de mim, ninguém se preocupa comigo, ninguém se importa comigo. Jesus percebeu que a paralisia principal daquele homem não estava nas suas pernas, estava na sua alma. Tem muita gente paralisada na alma, com amargura. A Bíblia fala em raiz de amargura. E você sabe, a amargura te leva a viver uma experiência onde você toma veneno e quer que a outra pessoa morra. Quem está morrendo é você. A amargura faz você morrer desejando a morte dos outros. Tem muita gente amargurada mesmo dentro da igreja, chateada, abalada. Tem gente precisando de cura, como aquele homem. Jesus sabia que o coração daquele homem precisa ser curado antes das pernas dele. A realidade interior daquele homem precisava ser curada primeiro, antes do seu entorno. Sabe, essas duas fases falam da nossa jornada cristã. Fala, sabe, do cuidado pastoral e do cuidado apostólico. Eu volto a dizer, a enfatizar o que eu falei na semana passada. Nunca fique parado em uma atmosfera de movimento. Nunca fique parado em uma atmosfera de movimento. Todos irão perceber. Se você parar o fluxo, vai acontecer um acidente. Experimenta pegar uma daquelas avenidas movimentadas de São Luís. Uma vez eu estive dirigindo ali na Presidente Dutra, ali em São Paulo, e eu fiquei espantado. O pastor Elan estava comigo, a pastora Thalita, Jefferson Filho, minha esposa. Velocidade mínima permitida, 110. Eu digo, meu Deus! E olha, queridos, que a gente estava no GPS, teve uma hora que a gente não sabia qual era a direção, e os carros passavam numa velocidade. Eu dirigi também numa autoestrada de Portugal para a Espanha. Você tem que saber quais são as faixas que você tem que estar. Se você ficar na faixa extrema esquerda, você pode correr o risco de causar uma batida com uma Ferrari, com uma Lamborghini, porque você só via aqueles carrões passando assim. E eu dirigi 8 horas. Se você ficar numa avenida movimentada e parar bruscamente, você vai causar um acidente. Quem vai vir atrás vai bater em você. Você vai se machucar e machucar pessoas. Na vida cristã, é o mesmo princípio. Quando você para, alguém se machuca, você se machuca, causa um acidente. Quantos estão entendendo isso? Então, em um lugar de movimento, você não pode ficar parado. Em um lugar de crescimento, você não pode parar de crescer. Vai ficar patente aos olhos de todo mundo que você abortou o projeto de crescimento na sua vida. Se tem duas coisas que nós temos que fazer na nossa jornada de amadurecimento, na nossa jornada cristã. A primeira eu falei domingo, abrace a totalidade. Cresça em todas as áreas da sua vida. Cresça de forma sistemática, corpo, alma e espírito. Aprenda isso. Cresça em todas as áreas, abrace a totalidade. É muito importante. E a segunda coisa, abrace o crescimento. Cresça. Seja hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Amém?
Perceba que tanto no tanque quanto no rio, há presenças de águas, mas em níveis diferentes e com objetivos diferentes. As águas do tanque têm uma finalidade pessoal, curar uma pessoa. As águas do rio têm uma finalidade missional, sair de dentro do templo e tocar realidades. Quantos estão entendendo isso? Quando você para na fase do tanque, você vai ficar todo o tempo, pastor, estou esperando minha cura, estou esperando minha casa, estou esperando meu casamento, estou esperando minha faculdade, estou esperando meu carro, estou esperando minha aposentadoria, estou esperando a morte, pastor. Todo o tempo esperando as águas serem agitadas, quando Deus está esperando que você seja águas. Sabe, as águas, eu vou repetir, do tanque, tem uma finalidade pessoal, curar você. As águas do rio têm uma finalidade missional, fazer você um instrumento de cura para os outros. Fazer você sair daqui, na sua área de influência, no seu monte, na sua esfera, como queira, se é educação, se é saúde, se é política, se é economia, vai lá e implanta o reino de Deus naquele lugar, seja um rio naquele lugar. É isso. Mas quando você vê cristãos sendo o pior exemplo nos lugares, você sabe que ali não está um rio, ali está um pântano, são águas paradas, águas sem vida, não são águas vivas. Essas águas, elas representam níveis diferentes de transformação. Nas águas do tanque, as águas do tanque, elas promovem uma reunião em um só lugar, no tanque. As águas do rio, elas promovem uma dispersão em vários lugares. Essa água sai por todos os lugares, como diz o texto. E você pode ler depois numa versão NVI, você pode ler na linguagem de hoje, na linguagem da Bíblia Viva, na linguagem da Bíblia Mensagem, você pode ler esses dois textos. E você vai perceber que são duas cenas. Uma de um tanque onde as águas estão paradas e uma de um rio onde as águas estão em movimento. Sabe, quando essas águas estão em movimento, você está num fluxo espiritual de transbordo. Sabe qual é? Sabe, o nível mais profundo e maduro de um cristão não é quando ele está recebendo, é quando ele está transbordando, é quando ele está entregando, é quando ele está se derramando. O mais importante não é doar alguma coisa, o mais importante é doar-se para uma causa. Isso é importante. Qual é a sua causa? Paulo chega a dizer assim: por esta causa eu me ponho de joelho diante de Deus e dos homens. Qual é a sua causa? Qual é a causa que coloca você de joelhos? Qual é a causa que faz você levantar cedo, dormir tarde, estudar por horas? Qual é a causa? Tem gente que não tem causa nenhuma. Tem gente que se move de um lado para o outro, não como um rio, mas como alguém sem propósito. Toda hora os planos mudam. Ei, entenda uma coisa, que se você tiver um propósito, você vai se mover, mas não serão planos aleatórios, é um fluxo, é uma continuação, é uma extensão, porque na vida de um cristão maduro, não se trata de se deslocar de um lugar para o outro, se trata de se estender de um lugar para o outro. Não é você fazer uma mudança geográfica do A para o B, é você se estender do ponto A até o ponto B. Cresceu, se esticou, se alargou, se ampliou. Você viu aquele homem, aquela mulher, como eram, como estão se tornando. É um processo, é um fluxo. Você se torna generoso, você transborda, você se torna cheio de graça. Você pensa mais nos outros e na causa do que em você mesmo. Sabe, é tão bonito, plástico, romântico, ouvir as pessoas falando de amor ao próximo. Nós temos que amar o próximo, pastor.
quando na verdade elas não estão dispostas a viverem essas experiências de amadurecimento, onde tem que sair de um lugar de projeto pessoal para um lugar de projeto missional. Tem muita gente parado no tanque com o seu projeto pessoal. Mas o nível da prosperidade, da maturidade, de conquistas que você nunca vai ter, a não ser que você se mova para lá, não é o nível do tanque, é o nível do rio. Quando você estiver no tanque, você vai ver de vez em quando as águas sendo agitadas. Mas quando você estiver no fluxo do rio, você sempre vai ver essas águas se movendo e transformando sua vida e a sua realidade. Sem essas experiências, você é um eco. Você é apenas um estereótipo. Você é apenas um nome, crente, evangélico, cristão. Você é apenas uma estatística. Sem relevância, sem ressonância e sem reluzência, você é apenas um crente. A jornada de amadurecimento, eu já falei isso aqui, é uma jornada reluzente, traz luz para os lugares onde há trevas. É uma jornada ressonante, é uma voz de autoridade para algum lugar e para as pessoas. E é também relevante, coloca ordem em algum caos. Organiza, muda, transforma. Isso é muito importante. Jesus viveu essa experiência com seus discípulos. E em João 15,15, ele mostra que houve uma transição do tanque de um cuidado pastoral para um cuidado apostólico. O cuidado pastoral é aquele em que a gente precisa, sabe, como cuidar de uma criança, ensinar a ler, ensinar a se movimentar, ensinar a falar, visitar, botar para dormir, acordar. Esse é o cuidado pastoral. O cuidado apostólico já é um cuidado de treinamento, de envio, de saber. Eu fiquei muito feliz ontem em ver o casal que foi consagrado, porque eu acompanhei a trajetória daquele casal. Eu vi as dificuldades que eles viveram. Eu vi o que eles passaram. E aquele momento foi tão glorioso para eles e foi tão marcante para mim, porque de alguma forma a gente ajudou. Eu tenho a satisfação de encontrar uma geração de pessoas que eu liderei hoje, formadas, pastores, pais de famílias, empresários, uma geração que eu liderei quando eu era líder de jovem. Eu estou liderando uma nova geração, e eu confesso que essa nova geração é mais desafiadora de liderar do que a geração que eu liderei. É uma geração de recortes, é uma geração que quer as coisas num clique, é uma geração que abdica dos projetos, dos sonhos, dos ministérios. Eu estou muito ocupado, pastor, eu não posso, pastor, porque a minha unha está doendo. É uma geração que não consegue permanecer do início ao fim num fluxo espiritual de crescimento. Esse é um desafio para todos os pastores hoje. Pastores, padres, líderes. Lidar com pessoas que, por qualquer motivo, estão deixando. E mais impressionante, diante de tudo que vivem, a primeira coisa que eles deixam é a igreja, é o ministério. A coisa que deveria ser a última em você pensar e deixar. É a primeira que muitos estão deixando. Por quê, queridos? Porque ainda estão na fase pastoral, de cuidado. Meninos, Paulo diz, vocês não podem comer alimentos sólidos, por isso eu estou dando leite para vocês. Jesus, ele transicionou seus discípulos em João 15,15, quando disse, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês agora de meus amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vou dar a vocês. Eu vou fazer vocês conhecerem. Sabe quando é que você sabe que saiu do tanque e começou a ser um rio? Quando você acaba com aquelas fofoquinhas, quando você não fica mais naquela roda, sabe, de escarnecedores, de pessoas que não crescem, de pessoas que apenas querem se divertir, não querem ter um compromisso.
Você fica ainda nesse cuidado pastoral. E tem uma frase da Stacy Campbell, que eu ouvi lá no Angelim, eu anotei, que me fez entender que ela mostra essa transição. Numa experiência que ela teve com Deus, ela disse algo para Deus. Ela disse: Senhor, você já respondeu muitas das minhas orações, agora eu quero responder muitas das tuas orações. Nossa, isso é poderoso. Isso é para gente que não vive mais para si. É para gente que está vivendo agora para Deus. Senhor, tu já respondestes muitas das minhas orações. Agora eu quero responder as tuas orações. Me diga qual é o sussurro do teu coração. Qual é o desejo do teu coração. Você sabe o que significa isso? É sair do tanque para ser um rio. É sair do seu projeto pessoal para um projeto missional. É sair do seu egoísmo. É sair da sua vontade. Theo Hayashi diz assim: chega de ser um potencial, é hora de se tornar uma realidade. Eu conheço gente que há anos é um potencial e nunca se tornou uma realidade. Se você tem um potencial, você pode se tornar uma realidade. E eu caminho para o final, com o entendimento. Eu caminho para o final, com a palavra de Paulo em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era criança, eu falava, eu raciocinava e eu pensava como uma criança. Mas quando me tornei homem, adulto, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância. E agora, eu deixei as coisas de criança. Eu espero que você faça essa oração nessa noite. Ou então você vai continuar no tanque, esperando as águas serem agitadas, culpando Deus das coisas ruins que estão acontecendo na sua vida, quando você, de fato, deveria ser o protagonista para mudar muitas dessas coisas. É importante colocar você nesse lugar de lucidez, de entendimento. É importante conscientizar você do seu papel, porque eu volto a dizer, há coisas que Deus vai fazer sozinho, há coisas que Deus vai fazer com você em parceria. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3:9 que nós somos cooperadores com Deus, operamos com Deus, e há coisas que Deus vai mandar você fazer. Ele vai fazer sozinho, Ele vai fazer com você, e outras Ele vai dizer, vai lá e faz. Você precisa discernir isso na sua vida. O que você precisa fazer agora, você precisa entender. Deus vai fazer? Eu vou fazer com Deus? Ou Deus está mandando eu fazer? Quantos estão entendendo isso? Pode dizer amém. Diga glória a Deus. A mensagem está tensa. É preciso viver essa transição. Sabe, existem 3 níveis de experiência, e aqui eu encerro. Eu estava estudando sobre isso, e eu entendi que cabe muito bem para a nossa realidade pessoal, familiar e igreja profissional. 3 níveis de experiência. Isso é um estudo do comportamento humano. O primeiro nível é o sensorial. E você já viveu isso aqui nessa igreja? Você que veio pela primeira vez, você que já frequenta há algum tempo, você entrou aqui e teve uma experiência sensorial. Nossa, é diferente, tem um telão, tem um ministério que toca bem, tem uma boa mensagem. Ah, tem pessoas recepcionando ali. É um nível sensorial. Sabe, a gente gosta desse nível, porque gera uma impressão boa, e a gente quer voltar para os lugares de boas impressões. Só que isso não é tudo. Tem gente que parou nesse nível. Tem gente que veio para essa igreja, pastor, eu quero me congregar aqui. Simplesmente pautado no nível sensorial. Não porque eu gostei da música, não porque eu gostei das pessoas, não porque... Quando chega no segundo nível, de 10, fica 5. Porque o segundo nível é o nível racional. É o nível onde você precisa entender o lugar que você está.
Você precisa entender a cultura desse lugar. Você precisa entender a visão desse lugar. Por isso, nunca escolha uma igreja por causa de um culto que você foi e gostou. Eu digo isso para as pessoas aqui, porque o meu papel aqui não é simplesmente encher esse lugar de pessoas, é levar você a um lugar de maturidade. Nunca escolha uma igreja porque você foi em um culto e gostou, porque no outro culto você não pode não gostar. Há pessoas que estão aí do seu lado que podem dizer que esse culto hoje não foi bom, e você pode dizer para ela que foi o melhor culto da sua vida. É uma experiência sensorial. Você precisa ultrapassar isso. É por isso que tem gente que diz: pastor, eu vim aqui hoje, gostei muito da sua igreja, eu vou ficar aqui. Eu digo: calma, a gente precisa conversar. Me procure. Procure minha esposa. Nós precisamos ouvir você, porque eu quero justamente tirar essa pessoa simplesmente dessa experiência sensorial, porque ela vai dar trabalho lá na frente se ela ficar só nessa experiência. Quantos estão entendendo? A racional não leva você. Nossa, aqui tem algo que é diferente do lugar que eu frequentava. Eu preciso fazer uma escolha, eu preciso entender. E aí você entra no nível racional. Você, sabe, começa a escolher com entendimento. Se eu ficar aqui, eu vou ter que mudar. Se eu ficar aqui, não vai ser igual a minha igreja antigamente. Sabe, a mensagem não era igual a do pastor antigamente. As músicas não são, as luzes não são. Eu preciso escolher. Esse é o nível racional. E há pessoas que já chegaram nesse nível racional. E a partir desse nível racional, você entra no nível molecular. Eu estou usando a nomenclatura científica. No nível molecular, que nós poderíamos chamar de nível espiritual, onde algo dentro de você começa a ser mudado, o seu DNA, suas moléculas, o seu espírito, a sua alma muda por você fazer uma escolha consciente, por você não se pautar simplesmente nas sensações, nos 5 sentidos, no cheiro, no gosto, no que você vê, no que você toca. Você entrou então no nível molecular, no nível espiritual, onde você passa a ter uma cosmovisão, você passa a enxergar não somente o lugar que você escolheu viver, mas a partir do lugar que você escolheu viver, esse lugar passa a ser as lentes que você está usando agora. Eles vão nortear, conceituar, definir muita coisa na sua vida. Talvez depois dessa mensagem alguns digam: não quero ficar mais nessa igreja não, pastor. Não tem problema. Escolha um lugar a partir dessas experiências. Não só como igreja, como trabalho, de relacionamentos. Se você está se relacionando com alguém só a nível sensorial, não, pastor, é muito agradável, ele me faz sorrir, é engraçado, é carismático, essa pessoa não vai te levar para o crescimento. Passe desse nível nos seus relacionamentos. Vá para o nível racional e depois vai para o nível molecular. Essa pessoa está me ajudando a me tornar melhor? Eu estou crescendo com ela ou estou definindo? Estou diminuindo? Você precisa entender isso. E já chamando o ministério de louvor, há uma experiência que no final, quando eu estava revisando essa mensagem, veio ao meu coração. E eu vou me debruçar mais sobre essa experiência de Gideão. Quando Deus disse para Gideão: Gideão, você vai vencer os inimigos de Israel. E ele estava escondido numa caverna. E ele faz prova com Deus, e Deus diz para ele selecionar os homens que iriam com ele. Deus tem falado muito comigo nessa passagem. Primeira coisa que Gideão diz assim: olha, você pode ler isso em Juízes, capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Os medrosos, os que estão apavorados aí, pode voltar para casa, gente. A Bíblia diz que voltou 22 mil homens para casa. Esses homens estavam no nível sensorial. Tem gente que precisa ser animado para fazer as coisas. Tem que estar animado, tem que ter festa, tem que ter conferência. Se tem só vigília e oração, a gente está precisando de retiro, de festa, de conferência. Essas coisas não vão te mudar, essas coisas vão te complementar. Sabia? A essência é orar,
é ler a Bíblia, é jejuar, é as disciplinas espirituais na sua vida que vão construir você, como um homem e uma mulher espiritual. Mas até nisso, você precisa ter sabedoria para fazer, senão você faz de forma mecânica. Faz de forma mecânica. Tem gente que é muito preso a formalidades. Se você pega uma comida aqui, né, como eu faço, eu agradeço. Até quando eu vou fazer compra no supermercado e chego em casa, Deus, obrigado. Mas às vezes eu não falo. Aí chega alguém, pega você assim, obrigado, pai. Só com você. Você não vai orar não pela comida? Já orei. Não, tem que orar, fecha os olhos. Senhor da glória, obrigado pelo arroz, o feijão, a carne. Ei, leia sobre Jesus e os fariseus, quando eles queriam cobrar dos discípulos que lavassem as mãos, por causa de um ritual. Jesus diz, o que contamina, não é o que entra e depois vai sair, é o que está aí dentro, e que vai atingir os outros. Eu passo o dia orando, queridos. Estou na rua, eu oro. Estou em cima de uma moto, eu estou orando. Estou no carro, eu estou orando. Por isso que a Bíblia diz orar sem cessar. E tem aquele momento realmente que você tem que parar tudo e orar para Deus. Gideão disse, os medrosos, pode ir. 22 mil foram embora, ficaram 10 mil. O Senhor disse, tem muita gente ainda. Os sensoriais foram embora, agora a gente precisa também mandar embora os racionais. Tem muita gente racional. Tem muita gente debatendo teologia. Tem muita gente, sabe, querendo saber conceitos detalhados. Pastor, lá no céu vai ter mesmo rua de ouro e de cristal. Eu não sei se vai ter. Porque para mim o mais importante no céu não vai ser essas ruas. O mais importante vai ser estar perto dele. Se vai ter ou não, não importa. A gente vai passar por uma tribulação antes ou depois, eu não sei, meu querido. Eu sei que eu tenho uma missão nessa terra e eu tenho que cumpri-la. Eu tenho que testemunhar de Jesus. Eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que trabalhar na missão que Ele me deu. Tem coisa que eu não entendo. Não me pergunte. Até porque tem coisa que ninguém entende. Amém? Tem gente no nível racional, dentro da igreja. Por que eu tenho que dar dízimo? Por que eu tenho que jejuar? Por que eu tenho que me submeter a líderes? Por que eu tenho que entrar em um ministério? Gente racional. O Senhor disse assim, Gideão, leva eles para as águas. O que eu disse? Leve para as águas. As águas mostram o seu nível de maturidade. As águas selecionam os verdadeiros líderes. E a Bíblia diz, aqueles 10 mil homens ajoelharam diante das águas. E alguns começaram a beber a água, lambendo a água, colocaram a boca na água. No versículo 5 diz, Gideão, então disse o Senhor, separe os homens em 2 grupos, conforme a maneira como beberem água. Num deles, ponha os que bebem água nas mãos. E no outro grupo, coloque os homens que se ajoelham e ponham a boca nas águas. Você está entendendo, né? Teve uns que foram lá e botaram a boca lá. Teve uns que pegaram as águas e começaram a beber assim. A Bíblia diz que os 300 homens que beberam, levando as mãos à boca, foram selecionados. Eu imagino os outros, né? Porque eles não estavam com medo, eles não estavam apavorados, eles se colocaram para a guerra, mas Gideão disse, olha, vocês estão dispensados. Por quê? Eu não estou com medo, Gideão. Não, você não foi selecionado, você
não está dentro do padrão que Deus exigiu. Mas por que Deus... Isso aqui é uma dedução de estudiosos. A dedução é que aqueles que meteram a boca nas águas, eles foram com muita sede ao pote, ao ponto de não entender que o posicionamento correto diante das águas é você bebê-las, olhando, tendo visão, entendendo o que está à sua frente. Porque quem bebe água desse jeito não sabe do perigo que corre. Perdeu a capacidade de ver, perdeu a capacidade de contemplar. Tem muita gente bebendo água de qualquer jeito, mas tem gente bebendo água e vendo, e contemplando, e entendendo o que vai fazer após isso. Quem é você? A partir disso, esses 300 homens, eles conseguiram vencer um exército dos inimigos. Porque Deus disse: eu não quero que sejam muitos homens, para que eles não atribuam a sua força à vitória. Eu quero que sejam 300, para que a glória seja do Senhor. O Senhor te chama nessa noite para ser selecionado pelas águas. Você vai ficar no nível do tanque? É direito seu, é escolha sua. Você quer ficar no nível pastoral? É escolha sua. Só não reclame, só não queira ser tratado de forma apostólica se você quer ficar no pastoral. Se você não quer crescer e avançar, você quer ficar esperando as águas agitar, a boa mensagem do pastor, o bom louvor do ministério, você vai ficar esperando alguém fazer? Então fique diante do tanque. Mas se você quer ser instrumento de Deus, a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Haverá um rio a partir de você. Por onde você for, alguma coisa vai mudar, alguma coisa será transformada, porque você está sendo selecionado pelas águas